Casaram-se. Vieram os filhos. Antônio, todas as noites, rezava confiante e feliz em benefício de seus amigos e inimigos, sob a constante e injustificável vigilância de sua mulher, que esperava o fim das orações para poder dormir tranquilamente. E assim, completamente restabelecido, Antônio reintegrou-se na sociedade, recuperando, com o correr do tempo, a alegria de viver interrompida pela enfermidade. 10. Tia Velha. Minha tia e sua filha Marieta residiam no Largo da Concórdia, situado no bairro do Brás, em São Paulo, onde possuíam algumas propriedades. Sozinhas, viviam de seus rendimentos, os quais se multiplicavam em face de uma economia intensa que chegava às raias da avareza. Fui pedir-lhes, certa vez, uma irrisória quantia emprestada, a juros, com vencimento determinado, sendo atendido. Agradecido, voltei para o Rio de Janeiro, onde residia. Atravessava uma fase de dificuldades, porém, procurava, por todos os meios, dominá-la. Por ocasião do vencimento de minha dívida, ocorreu o falecimento de minha tia em consequência de um espasmo cardíaco, tendo sua filha, velhinha, também, tomado rumo ignorado, o que me impossibilitou de saldar o compromisso. Estava, então, trabalhando no cartório do Dr. Luiz Murat, ao tempo do escrivão Dr. Armando Maia, na Rua dos Inválidos, como organizador do arquivo dos processos, que mantinha em ordem cronológica a fim de facilitar as buscas. Um dia, na hora do almoço, em minha residência Rua Barão de São Félix, próximo à estação de D. Pedro II, descansava numa cadeira de balanço, aguardando pela refeição, quando, subitamente, senti uma dor profunda no coração e comecei a gemer, preocupando os meus familiares, os quais, me amparando, ajudaram-me a subir as escadas que davam acesso ao sobrado, acomodando-me na cama do quarto de dormir. A dor continuava forte e eu já sentia o corpo largado, sem forças, com o rosto desfigurado, esperando o médico a qualquer momento. Minha família não sabia que atribuir àquele descontrole repentino e cada qual sugeria uma providência. Deram-me álcool, éter, vinagre para cheirar, nada adiantava. Em pensamento, pedi a proteção aos meus guias espirituais quando fui surpreendido pela presença do espírito de minha tia, conhecida na intimidade por Tia Velha, o qual procurava esconder-se da minha visão enquanto que os guias obrigavam a aparecer-me. Então, compreendi a razão da angústia de que estava sendo vítima, notando a preocupação do espírito com a dívida não saldada, procurei doutriná-lo e, em seguida, vencido o impacto espiritual, desci, para o almoço, a todos surpreendendo com a minha narrativa, ao mesmo tempo que olhavam com uma certa desconfiança embaraçosa. 11. Estranho e singular aviso. Meus tios Jopete e Arminda arrendaram por um ano o sítio denominado Vasconcelos, distante mais ou menos uma légua da estação de Pirituba, subúrbio de São Paulo, servido pela estrada de ferro Santos-Jundiaí. A seu convite, fomos fazer-lhes companhia por algum tempo, eu, minha senhora e nossos 2 filhos menores, Noemi e Levi. Meus tios se entretinham, com satisfação, na criação de galinhas e porcos e no desenvolvimento das plantações. Nessa ocasião, meu irmão Hernani morava com eles e retribuía, com sua ajuda, o carinhoso tratamento que recebia dos velhos. Num domingo, eu, meu irmão e as 2 crianças saímos a passeio de charrete. Fomos visitar um alambique próximo e tomar caldo de cana. Na volta, encontramos, no caminho, um transeunte desconhecido, o qual, de modo discreto, nos avisou que eu estava sendo manjado na estrada e pediu o segredo. Ficamos muito preocupados. Os dias se passaram normalmente, mas as noites de vigília nos afligiam bastante porque ouvimos assobios, de ritmo variado, oriundos de diversas direções. Não compreendendo seu significado, trancamo-nos dentro de casa, à espera de qualquer acontecimento. Sempre que necessário,
Meu irmão e eu íamos prevenidos a São Paulo, voltando o mais cedo possível, em vista da situação. No sítio, havia um colono chamado José Mota. Homem rude, forte, analfabeto, trabalhador, em seu casebre desenvolvia, com a ajuda da mulher, a atividade de roceiro. Interrogados sobre os assobios, como homem experimentado, disse nada saber a respeito, todavia, notava que algo de grave e de anormal estava acontecendo, pois, ocasionalmente, vira 4 homens de preto, saltando de um automóvel, que estacionara à distância, armados com espingarda de cano curto. A nossa preocupação aumentou e a revelação aconselhava cautela. Entretanto, não podíamos ficar parados. Um dia, voltando da cidade, mais ou menos às 18 horas, tomei o trem com destino a Pirituba. Caminhava apressadamente pela estrada, em companhia de outros passageiros, quando me vi diante de uma taberna, onde a estrada de rodagem seguia por um lado ao passo que, do outro, um atalho partia. O atalho, que terminava no sítio, encurtava a distância, porém era mais perigoso. Indeciso, caminhei pela estrada de rodagem quando uma força desconhecida me arrebatou fazendo-me parar. Ouvi um tiro. Voltei atrás. Prossegui pelo atalho. Ouvi 2 tiros. Não pude continuar, a força desconhecida me impedia. Aflito e temeroso, voltei à estação. Por telefone, pedi auxílio ao Dr. Carvalho Franco, delegado de polícia, ameaçado, como me sentia, de uma cilada na estrada. Recebi instruções no sentido de aguardar a chegada de 2 policiais. No mesmo lugar, quando os agentes decidiram prosseguir pela estrada de rodagem, ouvimos um tiro, como se fosse um aviso. Quisemos melhor verificar, retornando. Entramos pelo atalho, 2 tiros ecoaram. Resolveram os agentes pedir reforço, pelo que voltamos à estação. Já eram quase 23 horas quando chegou o pequeno destacamento da Polícia Militar, um sargento, um cabo e 4 soldados. Formado o esquadrão, com sentinela à frente e os 2 agentes ao meu lado, prosseguimos. Todas as pessoas que eram encontradas na estrada, a pé ou de carro, eram revistadas e interrogadas. Chegamos ao sítio sem outros contratempos e aí servimos um lanche aos recém-chegados. Aos assobios que ouvimos não demos maior importância. A opinião geral era de que apenas eu estava amedrontado. Entrando em meu quarto, exausto e oprimido, pensei em aproveitar a segurança do momento para repousar. Contudo, no intuito de me certificar, olhei para o alto e exclamei: Senhor, será que posso adormecer? Nessa hora, fui surpreendido com a aparição do espírito de um menino, vestido como colegial, que, contando as pedras de um rosário, respondeu: Ainda não, Romualdo. Apesar do frio reinante e do cansaço que sentia, permaneci acordado e vigilante em face desse providencial aviso. Repentinamente, ouvimos palmas veementes na porta de entrada, onde havia um patamar de 5 degraus. Carioca, um dos agentes, foi sorrateiramente ver quem estava batendo e, quando, com cautela, abriu um lado da porta, um tiro ecoou. Felizmente, não atingiu ninguém. Os soldados responderam ao fogo quando pressentiram um homem pular do patamar para o solo, sem descer os degraus. Estava comprovada a veracidade do estranho e singular aviso que eu recebera na estrada, assim como foi oportuna a mensagem espiritual trazida pelo menino. Houve alguns minutos de silêncio e, em seguida, ouviram-se gemidos e mais gemidos nas proximidades da casa. Não procurem sair, disse minha tia, pois isso é uma cilada. A vigilância foi constante até o dia amanhecer, quando a polícia nos avisou que não podia permanecer no local, aconselhando-nos a que nos retirássemos. Em face da gravidade da situação e do conselho recebido, resolvemos abandonar o sítio Vasconcelos e o estado de São Paulo, rumando para o Rio de Janeiro, onde, tempos depois, soubemos,
pela leitura dos jornais, que o colono José Mota tinha sido assassinado, ao meio-dia, quando depenava uma galinha. 12. A carta de alforria. Sempre em contato com a sociedade, lá vem o dia em que conhecemos mais alguém, como foi o caso deste casal e seus 3 filhos. O chefe, depois de saber de minha atividade espiritual, tornou-se meu amigo e, muitas vezes, me acompanhava em visita aos enfermos. Em certas ocasiões, quando palestrávamos com o doente, sentia um empurrão violento, que desequilibrava a cadeira em que se achava sentado, atemorizando-o. Não encontrando razão para isso, começou a frequentar as sessões espíritas e se admirava porque o fenômeno não se reproduzia. Iniciado no conhecimento primário do espiritismo, continuamente me fazia perguntas, procurando uma explicação para o fato. Tornou-se, então, mais interessado e nos visitávamos reciprocamente, ligados, cada vez mais, pelo vínculo espiritual. Visitando-o, certa vez, encontrei uma sua irmã, que viera do interior. Estava chorando. Visivelmente transtornada, dizia palavras desconexas. Comecei a interrogá-la. De súbito, ela passou a pedir perdão ao irmão, o qual não sabia do que havia de perdoá-la quando eu o adverti de que falava com outra pessoa, um espírito, que, incorporado, pedia perdão. Perguntou-lhe o nome e, ouvindo a resposta, empalideceu. Compreendi que algo de grave e de anormal estava se passando pela resposta dada ao espírito, como o homem, nunca te perdoaria, como a alma, vai-te. Notei que o ambiente mudara e meu amigo ficara preocupado, todavia, transmiti-lhe uma mensagem de Ubiratã, o qual lhe mandara entregar uma carta, que vi em mãos do espírito. Era nada mais nada menos, uma carta de alforria. Como não pudesse compreender o significado da carta, pediu esclarecimento. Solicitado, o espírito respondeu que, dentro da carta havia uma aliança. E só. Sem comentários, despedimo-nos. Um mês depois, o amigo me procurava, com insistência, para relatar o seu segredo. A senhora que eu conhecera em sua casa não era sua mulher e sim a mãe de seus 3 filhos. A esposa não lhe fora fiel, leviana e adúltera, abandonaram no sertão mineiro, após inúmeras humilhações. A carta de alforria, que o bondoso espírito lhe mostrara, trazida na algibeira, era a certidão de óbito de esposa malsinada. Queria, então, revelar-me o sucedido e manifestar seu grande desejo de legalizar a situação de seus filhos e de sua verdadeira mulher. 13. Provação de Mafalda. Na missão sacrossanta que lhes é determinada, os médiuns, principais timoneiros na difusão e na prática da doutrina espírita, devem entregar-se, com grande dedicação e incansável desprendimento, à caridade. Há várias maneiras de se fazer o bem e, sem dúvida alguma, uma delas é saber confortar os doentes. A fé é a bússola que conduz ao caminho iluminado da compreensão e da coragem e paciência para que se consiga receber com humildade e resignação as surpresas da vida. Por intermédio de fervorosas preces e assistência contínua tem-se obtido êxito em determinados casos. Mafalda é objeto desta narrativa. A convite de meu prezado confrade Sr. Caetano Mero, visitei, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, uma jovem chamada Mafalda. Acometida de moléstia insidiosa, estava prostrada no leito de dor, num cômodo humilde, onde se abrigavam mais 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Sua família lutava com grande dificuldade para manter-se em vista de seu progenitor, homem simples e afetuoso, obter parcos recursos em sua humilde profissão. Com o agravamento do terrível mal, tornou-se necessária uma intervenção cirúrgica. Para efetuá-la, seu pai viu-se constrangido a aceitar uma subscrição feita espontaneamente pelos seus companheiros de trabalho. Todavia, a quantia apurada foi apenas suficiente para pagar a operação e o primeiro curativo, depois do que a enferma foi abandonada e transportada para sua casa. Mafalda,
Com os seus 16 anos de idade, parecia sofrer resignada a sua desdita, pelo menos, procurava não aumentar o sofrimento dos seus. Colaborava nos próprios curativos, limpando-se a cada vez que sentia mal-estar, provocado pelo progresso da incurável moléstia. Seu pai, intimamente revoltado, caminhava pelo quarto em passos vagarosos observando o rápido aniquilamento de sua jovem filha. Sua mão, bastante marcada pelo abatimento causado pelos dias e noites de angústia, desesperada pelo malogro dos medicamentos e de suas preces, parecia um autômata andar pela casa nas pontas dos pés. As irmãs, ainda pequeninas, cochilavam nos cantos do quarto, com a tristeza estampada em seus inocentes rostinhos. Mafalda estava com seus dias contados. O senhor Caetano Mero, morador nas proximidades, já vinha atendendo com sublime solicitude as necessidades da paciente. Orava por ela e tudo fazia para preparar-lhe o espírito sobre o desencanto desta vida. Mais velho e experiente, dava banho em Mafalda numa bacia, lavando-lhe a ferida com desinfetantes, procurando fazer, da melhor maneira possível, os curativos. Enquanto isso, sua mãe refazia a cama e mudava o lençol. Mafalda, depois de trocada e posta novamente na cama, sentia-se aliviada. O pai de Mafalda admirava-se de ver a filha aquietar-se em nossa companhia, pois, a seu lado, cada um de nós, em voluntário revezamento, ficava de plantão durante 4 horas consecutivas. Conosco, também participava desse trabalho caritativo o amigo comum Sr. Salustiano Fernandes Rodrigues. Ao ouvido da enferma sussurrávamos ensinamentos evangélicos e respondíamos a todas as suas perguntas. Dessa forma, aplicávamos nossa força mediúnica como lenitivo ao seu irreparável estado. A família, até então subnutrida e desamparada, sentiu-se mais confiante com a nossa protetora atuação e assim pode repousar despreocupada mormente quanto à parte financeira que passou a ficar por nossa conta. Na noite do meu plantão, aproximadamente às 20 horas, Mafalda, assustada, disse-me estar vendo sua mãe sem cabeça. Perguntou-me o significado dessa visão. Respondi-lhe que sua mãe estava esgotada, cansada de tanto sofrer e, por conseguinte, não tinha mais cabeça para raciocinar. Disse-lhe mais que os espíritos, em sua sabedoria, estavam confortando-a, mostrando-lhe essa visão, que lhe despertou curiosidade, obrigando-a a refletir e conhecer o seu significado. Assim, eles estavam conversando com ela sem proferir palavra. Mafalda, resignada em sua aprovação e entusiasmada pelo que vira e ouvira, chamou sua mão e disse: "Nunca me ensinastes estas coisas, eles sim, mamãe, são meus verdadeiros irmãos", e contou-lhe a visão. E com meiguice e ternura, acariciava-me emocionada. Infelizmente, a terrível moléstia progrediu muito, malgrado nosso desvelo e, 3 meses depois, Mafalda falecia. 14. Uma linguagem estranha. Vale a pena ser narrado o que o acaso me proporcionou, como lição de esclarecimento espiritual, na sessão que assisti, eventualmente, há 25 anos passados, num centro espírita para mim até então desconhecido, situado à Rua Gomes Cardim, no bairro do Brás, em São Paulo. Dirigia-me para casa, às 20 horas, quando parei à porta desse centro. Encontrando-o aberta e não tendo qualquer compromisso naquela noite, senti um desejo impulsivo de assistir à sessão, prestes a iniciar-se. Acomodei-me na última fila de cadeiras. O recinto devia comportar umas 40 cadeiras, mais ou menos, já ocupadas. Não encontrei pessoa alguma conhecida. O trabalho foi iniciado sob a direção de uma senhora de nacionalidade espanhola, de meia idade, baixa, não muito gorda, compenetrada de sua missão. Após a prece de abertura, feita por ela mesma, vi entrar, pela porta da rua que dava acesso à sala, o espírito de um homem velho, magro, alto, branco,
vestido com esmero e trazendo ao pescoço um cachecol de seda, o qual me cumprimentou, acenando com a cabeça. Logo tomou o aparelho da senhora espanhola e começou a falar em português, estendendo-se em seu discurso doutrinário, afirmando, entre outras coisas, que, apesar de velho, sua fibra ainda era a mesma, demorando-se na tribuna cerca de 30 minutos. Todos, indistintamente, estavam atentos à palestra do espírito, o qual falava com convicção, externando seu ponto de vista evangélico de uma maneira esclarecedora e persuasiva, enquanto a médium, gesticulando e levantando o braço constantemente, parecia obedecer aos enérgicos fluidos de entusiasmo do orador espiritual. Terminada a comunicação, o espírito do velho retirou-se. O seguir, veio outro espírito, que não tive a satisfação de identificar. Tomou o aparelho da mesma senhora e iniciou uma pregação em linguagem estranha e incompreensível. Durante 40 minutos ininterruptos ouvimos atentamente sem compreender uma só palavra do que dizia quando comecei a raciocinar de que valeria toda aquela gente ouvir sem entender a comunicação misteriosa e demorada daquele tribuno. Talvez como resposta à vibração, a minha evidência foi ampliada. Então, consegui ver o que se passava no recinto. Em lugar das pessoas presentes, encontrava-se uma numerosa falange de índios pretos, todos ostentando seus enfeites de penas muito bonitas. O cacique também ornamentado com seus colares e penachos, ardoroso, forte e combativo, pregava, em seu empolgante linguajar, aos componentes de sua tribo. Terminada a sessão, compreendi que o espírito se aproveitara da nossa reunião para promover aos seus o mesmo benefício que, momentos antes, houvéramos recebido de seu antecessor. Estava explicada a razão de minha incompreensão. 15 a 375 v 17. Em casa de um amigo, na Praia da Lapa, no Rio de Janeiro, houve uma reunião espírita de salão, para que eu pudesse fazer uma demonstração simbólica de fatos ocorridos. A simbologia é um sistema de exprimir secretamente de modo inteligente a mensagem do espírito. Quanto maior for a capacidade do candidato, mais simples se torna a decifração do símbolo. O espírito deixa a critério do interessado revelar ou não, como verdade, o que foi irradiado, assim como não revela fatos contrários à moral ou impertinentes, que deixem em situação embaraçosa o consulente. Após algumas reuniões, ouvindo-se uma, 2, 3 vezes a simbologia dos outros, torna-se mais fácil a compreensão. Para dar uma ideia, vamos descrever a simbologia de alguém, uma aliança de ouro, de peso comum, cortada pelo meio e recomposta pela solda, deixando vestígio. Outra simbologia, a senhorita X aparece com 2 alianças, uma em cada mão, uma pesando mais do que a outra. No primeiro caso, temos um casamento financeiramente equilibrado, todavia, depois de algum tempo, os cônjuges desentendem-se havendo uma separação, mais tarde corrigida com a pacificação dos espíritos. Entretanto, deixou vestígio porque chegou ao conhecimento de terceiros. No segundo caso, a senhorita X tem 2 candidatos, um em situação financeira invejável, outro remediado. Todavia, está pesando as qualidades de ambos a fim de se decidir. Assim decorria a reunião, estando todos interessados uns pelos outros, auxiliando-se mutuamente na decifração dos símbolos difundidos. Ao se aproximar a hora de encerrar a sessão, o dono da casa pediu um símbolo bem difícil para queimar as pestanas. 375, v. 17, foi a resposta. O tempo passava e nem o consulente nenhum dos presentes conseguia saber seu significado. Os palpites fervilhavam e era grande a ansiedade. Alheio ao que se estava passando, entrou na sala o filho do dono da casa, aspirante de marinha. Hugo, disse seu pai, estou quebrando a cabeça para interpretar um símbolo difícil que eu mesmo solicitei. 375, v. 17. Papai,
Já sei o que é, está na minha gaveta. E exibe aos presentes sua certidão de idade, extraída da folha número 375, verso, quando tinha apenas 17 anos de idade. 16. A dúvida. Dentre os que faziam parte da mesa abençoada eu era o mais humilde e o que menos sabia. Dirigia, é verdade, os trabalhos realizados às quartas-feiras na residência do Sr. e Sra. Silvio Cotrim, a Rua Lavradino número 550, na Água Branca, São Paulo, por especial deferência de seus componentes. O objetivo das sessões era estudar o gravíssimo estado de saúde da menina emerenciana, filha de uma empregada doméstica do casal. A criança não deglutia, tinha as pernas e os braços arcados, era muda e surda. Alimentava-se enfiando, com os dedos, a comida pela boca e seu semblante tristonho causava pena. Seus médicos foram unânimes em declarar que a menina não poderia sobreviver por muito tempo em face de suas gravíssimas anomalias. Tomavam parte na mesa dos trabalhos espirituais as seguintes pessoas: Dr. Eduardo Pontes, médico-general de exército; Dr. Tietri Diniz, um estudioso do Evangelho; General Pedro de Pinho, espiritualista de grande mérito; Dona Chiquinha Cotrim, a pedido de quem foi convocada à reunião, e o Sr. Salustiano Fernandes Rodrigues, espírita convicto e amigo da família. O Dr. Tietri, versado no idioma de Jesus, durante a parte doutrinária, falava sobre o texto evangélico, explicando a razão de ser de certas passagens bíblicas, que provocavam controvérsias entre os estudiosos. Por exemplo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Camelo, esclarecia, era uma linha grossa. E então compreendíamos o que ele, com riqueza de detalhes, nos ensinava, e assim por diante. No curso das sessões, o espírito do índio Biratã, através de radiações simbólicas, antecipava o conhecimento de fatos, alheios ao objetivo mas que, realmente, se tornavam em realidade, quer fossem esses fatos de caráter íntimo, público, político ou social. Assim sendo, tendo muita confiança no valor e na projeção desse eminente amigo espiritual, eu testemunhava o acerto de suas previsões e exaltava sua personalidade, como um espírito de grande elevação e de indiscutível mérito quando o Dr. Tietri, interrompendo-me, procurou convencer aos presentes que o índio Biratã, conquanto fosse amigo de seu médium, tendo com ele grande afinidade, não tinha a grandeza espiritual que eu proclamava. Era um índio. Propus, então, ao meu prezado companheiro que cada um de nós fizesse uma prece ao Mestre e Senhor nosso, para que esse ponto delicado fosse esclarecido. Todos concordaram. As reuniões prosseguiram. Certa vez, ao aproximar-se a hora da sessão, notei que os espíritos suspendiam, a 2 metros acima do nível do chão, a cadeira reservada para o Dr. Tietri. Estava amarrada por uma corda, que pendia do alto. Ao divulgar a visão, compreendemos que ele não compareceria naquela quarta-feira. Realmente, assim aconteceu bem como nas reuniões seguintes. A menina emerenciana permanecia em seu estado mórbido e inconsciente. Mais tarde, recebemos notícias, por intermédio da família do Dr. Tietri, que ele regressara doente de uma viagem, de seu interesse, que fizera ao interior e que logo voltaria às sessões. Efetivamente, voltou, numa quarta-feira, para dar testemunha do que com ele se passara durante sua ausência. Em sua cama, brincava com o filho caçula quando foi surpreendido pela presença do espírito do índio Biratã, o qual mantinha os olhos fixados nos seus. O Biratã perguntou-lhe: amigo, por que dúvidas de mim? Respondeu-lhe o Dr. Tietri que não duvidava dele, apenas sustentava sua opinião de que ele, o Biratã, era um grande amigo de seu médium, com quem tinha grande afinidade, não possuindo a grandeza espiritual proclamada. Então, o Biratã chamou a atenção do Dr. Tietri para si,
permitindo-lhe que o visse durante muito tempo, enquanto se transfigurava. Deixou somente que seu rosto indígena não se modificasse e mudou de roupagem várias vezes, mostrando-se em trajes de civil, diplomata, militar, de luvas de cartola, etc. Em seguida, perguntou-lhe: "Compreendeu, amigo?" "Sim, compreendi", respondeu o Dr. Tietri. Essas diversas roupagens representam as reencarnações pelas quais o amigo passou, evoluindo bastante o seu espírito. Todavia, se identifica, perante nós, por intermédio da mais humilde, a de um índio. Muito obrigado. Então não se descuide de seu fígado, que precisa ser medicado, disse o Biratã, apontando para o órgão avariado. Todos os presentes se comoveram. Com o passar do tempo, Emerenciana morreu, voltando seu espírito à erraticidade, libertado da cadeia transitória deste mundo. O Dr. Tietri, avisado pelo amigo Biratã, cuidou de seu fígado, tendo recebido carinhosa assistência de sua nobilíssima esposa. Entretanto, a despeito de todo o tratamento observado, faleceu. Partiu para a eternidade, sofrido pela angústia da passagem e, em seu último momento, recordando a dúvida esclarecida, via, no rosto de Ubiratã, estampada a alegria da sobrevivência. 17. As flores da gratidão. Manuel Ponciano foi um dos meus melhores amigos. Fazia questão de acompanhar-me, depois das sessões realizadas na casa de Ubiratã, até a porta de minha residência, onde permanecia, por longo tempo, comentando o desenrolar dos trabalhos espirituais, procurando conhecer os detalhes e a sua significação. Era um grande admirador da simbologia do índio. Certa vez, em dificuldades para resolver um problema, pedi orientação ao guia, o qual lhe forneceu instruções necessárias para solucioná-lo. Radiante, em face do êxito alcançado, compenetrado da força da corrente espiritual que abraçara, assumiu consigo mesmo, como prova de gratidão, o compromisso de oferecer, aos sábados, flores para ornamentar a mesa da caridade. Constituía sempre um grande prazer ver o maneco, como tratavam na intimidade, subir as escadas do centro, risonho, com uma braçada de flores, o que despertava a curiosidade dos assistentes das sessões de sábado. Era sempre um dos primeiros a chegar. Toda sua atenção ficava concentrada no desenrolar dos trabalhos espirituais. Fazia suas orações, principalmente em benefício do filho, que sofria do coração. Os anos se passaram. Infelizmente, moléstia insidiosa atacou o nosso querido maneco e, apesar das preces e do tratamento que lhe foi carinhosamente dispensado pelos médicos e sua família, veio a falecer. Ponciano era muito comunicativo e estava sempre disposto a amenizar a angústia dos outros, encorajando-os na resignação e na humildade, o que lhe granjeou um grande círculo de amizades. Foi por demais sentida sua passagem e muito lembrada a sua pessoa com saudade. Depois de algum tempo de meditação e preces e intenção de seu espírito, vi Manuel Ponciano caminhando numa avenida deserta, em minha direção, amparado por dois outros espíritos, que o seguravam pelos braços, dando-me a compreensão de que ele ainda estava fraco e precisava de ajuda. Aproximando-se cada vez mais, denotando surpresa e contentamento por ver-me, afirmou, de modo sensacional, que não havia moléstias e sim forças positivas e negativas. Ponciano querido, disse-lhe, você, que tinha o mesmo grau de compreensão que nós outros, aqui na Terra, assistindo nossas sessões, explica-nos melhor, pois sua afirmativa é de interesse relevante para a humanidade. Se você foi vítima de enfermidade cruel, como afirma não haver doenças? Não há, Romualdo, há forças, respondeu. E forçado pelos dois espíritos que o amparavam, virou de costas, caminhando em sentido contrário, pela mesma estrada. Ao longe, com a cabeça voltada para trás, ainda gritava: Eu voltarei, Romualdo, eu voltarei.
E eu, saudoso do meu grande amigo, parecia vê-lo ainda, subindo as escadas do centro, carregando as flores da gratidão. 18. Dona Margarida Fonseca. Dona Margarida Fonseca nasceu no valoroso Portugal. Lá no rincão de sua terra, afastada do boliço da cidade, trabalhava com afinco, desde o romper da altura até o anoitecer, num esforço grandioso para manter seus filhos. A terra do infante D. Henrique tem sido berço de famosos artistas, quer na ourivesaria sagrada e profana como na estatuária, na pintura e na escultura em mármore ou madeira, produzindo arcas, bufetes, cadeiras, estalas etc. Dona Margarida, embora atravessando uma fase difícil de sua vida, conseguiu ajuntar parcos recursos a fim de encaminhar seus 2 filhos à cidade lendária do Porto, onde trabalhariam graciosamente em troca do aprendizado do ofício de ourives, a exemplo do que faziam as famílias do Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, Beira Alta, Ribatejo e outras. Sentindo antecipadamente o sacrifício da separação, entretanto, animada pelo firme propósito de assegurar o futuro de seus filhos, Dona Margarida concluiu o enxoval dos 2 garotos, Antônio e Joaquim, e, com lágrimas nos olhos, viu-os partir. Os anos se passaram e a família de Dona Margarida mudou-se para o Brasil. Os filhos casaram-se e prosperaram. A arte da ourivesaria, aprendida à custa do sacrifício e trabalho de sua progenitora, proporcionou-lhes fortuna e bem-estar. Dona Margarida Fonseca, já velhinha, não quis incomodar ninguém e preferiu alugar um quarto e morar só, contendo-se apenas com a visita de seus filhos. Nas suas enxaquecas, procurava sempre o remédio preferido, os granulados da homeopatia. Um dia, repentina e inesperadamente, Dona Margarida morreu. Expirou como um passarinho. Por ocasião da visita feita pelo seu filho Antônio, à Rua Sampaio Moreira número 88, onde eu residia, o espírito de Dona Margarida surpreendeu-nos, aparecendo tal qual ela era em vida, com simplicidade. Vestida de blusa branca e saia preta, envolvendo o busto com mantilha de cor, aconselhou o filho quanto aos percalços de seu ofício e segurança de sua loja, recomendando-me todavia que não assustasse. Realmente, tempos depois, tentaram assaltar a joalheria de Antônio Rodrigues da Fonseca, tendo sido pressentidos e preso um dos ladrões, os quais não conseguiram seu intento em face dos cuidados tomados pelo interessado, graças aos oportunos conselhos do espírito de sua mãe. O espírito de Dona Margarida Fonseca apareceu-me outras vezes. Operosa e trabalhadora, encorajava a nossa obra de caridade, que se desenvolvia no centro Ubiratã, mostrando-nos as peças de fazenda, que eram por ela psiquicamente desdobradas, numa demonstração de ajuda aos pobres, no setor da costura. Não se descuidava dos seus, transmitindo-lhes sempre uma palavra de estímulo e de esclarecimento. Quando adoeceu o filho Joaquim, permaneceu ao seu lado, na expectativa de ser útil, tendo sido, por ele, pressentida durante todo o tempo da enfermidade. Efetivamente, era grave o estado do doente porquanto o cirurgião descuidou-se com o bisturi, cortando-lhe uma veia. Todavia, é de se presumir que a assistência espiritual de sua mãe o ajudou bastante, em face de sua rápida recuperação. E até hoje, o espírito de Dona Margarida Fonseca continua irradiando. 19. O perdão das ofensas. O evangelista Mateus, no capítulo V, versículos 44 a 46, diz: Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o sol tanto se levante para os bons como para os maus, que faz chover sobre justos e injustos. Mateus assim nos admoesta que devamos estender a caridade até aos perversos, pois é agradável a Deus. Esquecer as ofensas e perdoar aos delinquentes é demonstrar altruísmo e boa índole, o que desarma e desencoraja o desalmado, o qual, envenenado pela vingança,
Deseja armar o seu espírito doente para novo atentado criminoso. É o embrião da virtude, ligada à lei da fraternidade pregada pelo Cristo, tão difícil quão impossível de ser praticada, neste mundo, onde a necessidade absoluta de sobrevivência impõe a matança como meio de subsistência da própria vida. No fundo do mar vemos a baleia devorar as sardinhas, no ar o gavião bloquear os pássaros, na superfície as plantas a se absorverem umas às outras. A lei é geral. Enfim, o caso de que vamos tratar tem sua analogia com os conceitos acima expendidos. A Casa Fonseca, situada no bairro do Brás, em São Paulo, em certa ocasião, foi visitada pelos ladrões. A constante cautela de seu proprietário, Sr. Antônio Rodrigues da Fonseca, já prevenido pelo espírito da senhora sua mãe, o ajudou bastante pois estava sempre alerta. Ouvindo passos no forro de seu quarto, ficou atento. Pressentindo o ladrão, disparou para cima um tiro de revólver, o qual assustou o gatuno, que, descoberto, começou a correr de um telhado para outro das casas vizinhas, em desespero de causa. Prevenida a polícia, por telefone, o quarteirão foi cercado e, dessa forma, impedida a fuga do larápio, que afinal, foi preso em flagrante. Se haviam outros comparsas nunca se soube pois não foram vistos e nem denunciados. Como reagisse à prisão, o gatuno apanhou da polícia. Levaram-no à presença dos donos da casa. Ao vê-lo, a senhora proprietária exclamou: "Coitado! Tão mocinho! Deixem-me ir embora." No meio de tantos acusadores e do flagrante que atestava seu delito, estava sem defesa, quando ouviu as palavras carinhosas da vítima, perdoando-o, o que lhe causou um forte impacto emocional. Realmente, aquelas palavras de alívio, suaves e boas, calaram fundo na alma do ladrão. Sem dúvida alguma, essa era a caridade a que se referia o evangelista. A polícia levou-o cumprindo seu dever. Os anos se passaram e ninguém mais se lembrou dele. Participante de uma sessão de preces, no Rio de Janeiro, qual não foi a surpresa da senhora do proprietário da Casa Fonseca, quando, procurando identificar o espírito que lhe falava, ouviu emocionado estas palavras do médium: "Coitado! Tão mocinho! Deixem-me ir embora." Evidentemente, o espírito do ladrão guardou avaramente aquelas palavras consoladoras que, para ele, significavam perdão das ofensas. 20. A parede que fala. No segundo andar do prédio número 114 da Rua da Quitanda, na capital do estado de São Paulo, onde, em sua sede social, o Centro Espírita Biratã realizava sessões, certo dia apareceu o contador do centro, Sr. Américo Carilli, acompanhado de uma senhora, que trazia o filho de 3 anos chamado José Valério Filho a fim de pedir uma orientação espiritual. Procediam da estação de Francisco Maximiano, ramal de Guatapará, nas proximidades de Ribeirão Preto, onde o pai do menino, Sr. José Valério, trabalhava como auxiliar, na Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Relatou a mãe do garoto que, um dia, quando ele brincava em frente de sua casa, repentinamente caíra ao solo, chorando, sem poder levantar-se. Correndo em seu auxílio, ajudou-o a erguer-se, porém constatou que seu filho não mais podia andar. A conselho do agente da estação, muniu-se de passe da companhia e rumou para Ribeirão Preto, em busca de recursos médicos. Atendida pelos facultativos da Mogiana, depois de relatar-lhes o ocorrido, aguardou o resultado do exame, feito em conjunto, pois os médicos, desde logo, consideraram grave o estado do paciente, dizendo parecer-lhes tratar-se de paralisia infantil. Como não estivessem certos desse diagnóstico, aconselharam que o menino fosse levado para Campinas, onde encontraria recursos para mais amplos exames. Em Campinas, os médicos da Mogiana, em conferência, resolveram encaminhar José Valério Filho para São Paulo, recomendando a 2 colegas especialistas,
aos quais a direção da Mogione escreveu uma carta de apresentação. Atenciosamente recebidos no consultório, a criança foi examinada por um dos facultativos indicados. Posteriormente, também outro examinou, declarando ambos sofrer o menino realmente de paralisia infantil. Sua progenitora, aflita, com o filhinho no colo, voltou, resignada, para a casa onde se achava hospedada, confiante na misericórdia divina. Apesar dos sintomas graves de paralisia no menino, lembrava sua mãe que seu filho mencionava palavras que estariam escritas na parede. Mamãe, a parede fala, o que ela diz, meu filho? Eu sou um espírito que prejudico você, para perturbar seu pai e sua mãe, respondeu o garoto. Como é óbvio, a criança não sabia ler nem coisa alguma havia na parede. Estaria meu filho sofrendo das faculdades mentais? Raciocinava a mulher. Estarei delirando. Pensava. Alguns meses se passaram até que, aconselhada por seu vizinho, o senhor Américo Carilli, que tivera conhecimento do caso, resolveu vir com seu filho ao centro, onde buscava, naquele momento, auxílio espiritual. Depois de ouvir atentamente o que fora relatado, aconselhei-a que assistisse à sessão que estava prestes a iniciar-se. Acomodando o menino Valério, com a almofada, na mesa dos trabalhos, para que sua mãe pudesse descansar, recomendei aos presentes que fizessem preces unicamente em favor do enfermo de modo que eu pudesse observar precisamente o que ocorria no plano espiritual. Terminada a sessão, pedi aos visitantes que continuassem a frequentar as reuniões a fim de prosseguir nas observações. Após algumas sessões, executando o mesmo trabalho espiritual, vi o corpo do menino seguro por muitas mãos. A imposição dessas mãos me deu a certeza de que José Valério Filho estava sendo vítima de tremenda atuação espiritual de forças negativas. Iniciamos então a luta. Escudados na lei do amor, pregada pelo Cristo, começamos a falar aos espíritos, com convicção, procurando dissuadi-los da tarefa inglória e infeliz a que estavam apegados. O tempo foi passando. Tudo continuava na mesma, o menino deitado em cima da mesa e as sessões prosseguindo normalmente. Por fim, a assistência vibrou, com grande emoção, quando o menino, trêmulo e cambaleante, levantou-se procurando mover-se em direção à sua progenitora, porém, ainda sem forças para andar. Estava vencida a primeira etapa. Sua mãe chorava e sorria ao mesmo tempo. Na sequência dos trabalhos espirituais, Valério continuou sentado em cima da mesa, numa das cabeceiras, devido à sua fraqueza, e na outra acomodada numa cadeira, ficava sua mãe. E eis que, na última sessão realizada em seu benefício, em meio à concentração geral e atendendo aos nossos vibrantes apelos, o menino, assustado, levantou-se e caminhou em direção de sua mãe e, posteriormente, em direção à sua casa. Arrebatada a assistência pelo delírio da fé, diante do que viam, cerca de 200 pessoas, todas profundamente agradecidas, entoaram cânticos de louvor ao Mestre. José Valério Filho estava curado. 21. O calendário. Feliz é aquele que, pela coragem e pela fé, adquire sábios conhecimentos sobre a imortalidade da alma, pois, nessa situação, pode elaborar, com sabedoria e convicção, por si em prol dos que necessitam ser iluminados pelos benéficos raios esclarecedores da doutrina espírita. José Cará, vem batalhando, durante muitos anos, com desprendida dedicação e inquebrantável constância, na casa de Ubiratã, nosso templo de caridade, quer em sua parte doutrinária, quer na parte assistencial. Sua mãe, Dona Ernesta Bergamini Cará, sofria periodicamente de crises cardíacas, pondo em sobressalto a carinhosa família, que sempre a socorria com a máxima presteza e solicitude. Dona Ernesta reagia todas as vezes, naquela fase ainda não aguda, pela rapidez das providências, apesar das complicações características da renitente esclerose.
Em 1946, uma crise forte abalou seu organismo, com sintomas alarmantes. O médico mostrou-se reservado. A família revezou-se em vigília para que a enferma tivesse completa assistência. Por esse motivo, em reunião espiritual, procuramos invocar nosso guia protetor, o qual atendeu ao nosso chamado. No decorrer de sua irradiação, o Biratã mostrava, pelo calendário, o tempo transcorrendo em vertiginosa evolução, com a queda das folhas que marcam cada dia do mês. Por fim, o calendário também saía da parede. Não me foi difícil interpretar a revelação de Ubiratã. Nela não havia novidade funesta. A senhora Ernesta não iria morrer naquele ano. José, satisfeito, felicíssimo, confiou na sinceridade da arcana mensagem e esperou pelo fim do ano. No ano seguinte, infelizmente, nova crise, de maiores proporções, acometeu Dona Ernesta. Exatamente no mês de junho, José implorava segunda ajuda bendita ao bondoso índio Biratã. Mais uma vez fomos esclarecidos. Comuniquei a José o que se desenrolava ante meus olhos, vi o tempo correndo, no calendário, como acontecera por ocasião da primeira revelação, porém, havia uma pausa ao chegar uma folhinha preta, depois de passadas duas vermelhas seguidas. Compreendi claramente o significado do símbolo, seu fim dar-se-ia após o dia de finados. José Cará, torturado, esperou a passagem dos meses, com grande angústia no coração, pois, como espírita convicto, via aproximar-se o infausto momento que iria roubar a presença física de sua querida progenitora do convívio feliz da harmoniosa família. Realmente, no dia 3 de novembro desse ano, dia de finados, Dona Ernesta agonizou para chegar ao Porto de Deus a primeira badalada do dia 4. 22, o grão de café. O senhor Eduardo Pontes, general de exército, viajava comigo e sua senhora, em trem diurno da Estrada de Ferro Central do Brasil, com destino ao Rio de Janeiro. Ao nosso lado sentou-se um desconhecido. Começamos a falar sobre a simbologia espiritual, assunto que o Dr. Pontes muito admirava. Procuramos atrair a presença do espírito, a fim de saber alguma coisa durante a viagem. Calados e atentos, o general e sua senhora aguardavam curiosos a revelação. Um cofre aberto e nele colocado uma caixinha com etiqueta, foi o primeiro símbolo. O general, sorrindo, disse que já sabia seu significado. Um novo boné, bordado a ouro, e um militar fazendo continência, foi o segundo símbolo. Também o Dr. Pontes sabia o que significava, seria a sua promoção, cujo processo já estava em andamento. E assim por diante. A essa altura, o passageiro desconhecido pediu-nos licença e manifestou sua incompreensão, alegando que, por mais que prestasse atenção, não conseguia compreender o jogo e, se lhe permitissem, gostaria de entrar no brinquedo. Explicamos-lhe que se tratava de comunicação espírita simbólica, sempre um fato já ocorrido ou em vias de realização. Bastava pedir e calar-se. O interessante era o indivíduo constatar a realidade e, como consequência, crer na presença do espírito, pois o médium não pode adivinhar a vida alheia. No seu caso, por exemplo, veja um envelope, bordado a ouro, com um grão de café em cima, disse-lhe. Que será isso? Perguntou. O senhor é que deve saber, respondi. O homem não atinava com a coisa, achando muito difícil a simbologia. O general procurou ajudá-lo a interpretar o símbolo, perguntando se tinha algum envelope no bolso. Não, senhor, tem uma carta. De quem? De um colega seu, respondeu. O desconhecido exultou de satisfação quando compreendeu que o envelope, bordado a ouro, era a carta de um general e o grão de café, que estava em cima, representava o destinatário, Instituto Brasileiro de Café. Outras pessoas, curiosas, que viajavam no trem, vendo nosso entusiasmo, quiseram também tomar conhecimento do assunto, mas foram contidas pelo general,
que passou a despistar. 23. Louvado seja nosso Senhor. Visitando, de surpresa, o amigo Manuel, ferroviário residente na Vila Mendes, no fim da rua Gomes Cardim, no bairro do Brás, acabei sendo surpreendido pois, ao receber-me, disse-me ele que minha visita tinha sido providencial porque sua esposa, médium desenvolvida, fora buscar um moço, que estava descontrolado mentalmente, a fim de socorrê-lo, pois o mesmo não podia sair do quarto, onde se encontrava em frequente delírio. Voltando muito tarde, a senhora desse meu amigo declarou que não teve possibilidade de entender-se com o enfermo, nem penetrar em seu quarto, porquanto, agressivo, não admitia interferências espirituais nem humanas. Voltara da Penha, onde residia o doente, desiludida. O marido me havia pedido para esperar pois pretendia fazer um trabalho espiritual com a minha colaboração. Explicou-me, então, que Paulo, a vítima, estudava o Evangelho e seus irmãos eram pastores da igreja evangélica. O moço, sem saber por quê, certo dia, ficou prisioneiro entre quatro paredes de seu quarto, apesar de achar-se aberta a porta, hostilizando quem pretendesse entrar, fazendo, no próprio local, as suas necessidades, atraindo a curiosidade de vizinhos e mantendo a família sofrida pela situação desalentadora em que encontrava. Conhecido o caso, sugeri a Manuel realizar a sessão na própria casa do paciente, dizendo-lhe que não importava a hora que lá chegássemos, uma vez que os interessados não dormiam e estavam sobressaltados. Quando nos pusemos a caminho, tive uma visão. Na porta de uma casa, ajoelhado, um índio pedia graças de mãos súplices. Dirigindo-me ao meu amigo, depois de lhe haver contado o que vira, disse-lhe: "Vamos ter êxito. Eu entrarei no quarto para falar ao prisioneiro e você reúna seus conhecidos crentes em volta da mesa santa dos trabalhos para que seja aberta a sessão na hora oportuna." A descrença dos circunstantes era geral em face das tentativas infrutíferas feitas anteriormente. Apesar do adiantado da hora, muitas pessoas mantinham-se nas proximidades da casa, aumentando mais sua curiosidade à chegada de alguém. Entrando de surpresa no quarto e dirigindo-me a ele, Paulo, fui logo dizendo que o conhecia por informações sabendo tratar-se de moço moderado em suas atitudes e interessado em conhecer as leis divinas, que conhecia outro Paulo, o convertido na estrada de Damasco, o qual, indiferente às ameaças e castigos, agira, em nome de Jesus, com grande autoridade, porém, eu desconhecia o espírito que o impelia. A ela Paulo, de sair do quarto onde se encontrava prisioneiro. Paulo, em nome de Jesus, o Nazareno, eu o convido a sair deste quarto. Disse-lhe, concluindo minhas palavras de incentivo. Acedendo, com brandura, deu meu braço e nos encaminhamos para a mesa dos trabalhos espirituais, onde os membros, agora profundamente emocionados, agradeciam a Deus em vibrações patéticas. O silêncio e a ansiedade dominavam os corações. Paulo, disse-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dou-lhe a palavra. Levantando-se estático, muito pálido, olhar agudo e penetrante, como uma pessoa que entra em convalescença depois de uma moléstia grave, ele deixou que todos víssemos o seu corpo movimentar-se, olhos, nariz, pestanas, braços, pernas, cabeça, como movido por uma corrente elétrica. Comovido até as entranhas, proferiu estas palavras, entrecortadas de soluços. Louvado seja nosso Senhor. Encerrada a sessão, com manifesta alegria dos presentes, Paulo acompanhou-nos até o Largo da Penha, onde tomamos a condução de regresso ao lar, enquanto sua família lavava o quarto e dava novo encanto à sua casa. 24. O casal de ciganos. O caso que vou narrar tem sua originalidade no fato de certos espíritos se ocuparem em desvendar, de maneira exclusiva, o passado e o presente dos consulentes. Foi o que aconteceu comigo, certa ocasião.
Estava sentado numa cadeira de balanço, logo após a refeição, quando vi, pela primeira vez, aquele simpático casal de ciganos. Ao vê-los sentados no chão, alegremente, como dois companheiros que se entendiam muito